Bom, agora vamos começar a usar o helper do início, beleza? Agora com essa introdução para você entender basicamente como funciona, agora vamos à prática. Bom, eu vou vir aqui e utilizar um helper. Olha só como funciona. Primeiro, vamos colocar um trigger, ou seja, uma condição para que ele possa existir, possa acontecer, certo? Por exemplo, eu posso colocar um time igual a 0. Eu vou colocar um simples aqui, porque em vídeos posteriores eu vou explicar direitinho vários e vários gatilhos que você pode estar utilizando. Então, quando eu fazer a videoaula dos gatilhos, ou seja, dos triggers, ele vai servir basicamente para todos os states, porque todos os states sempre tem um trigger, beleza? Sempre tem que ter uma condição para ativar ele. Bom, aqui o helper type, ele significa, tem normal e player. O que isso significa? Se você colocar player, significa que ele vai ser considerado um jogador no jogo. Por exemplo, se eu chamar uma ajuda, que seria o do Enéas, por exemplo, do Xandão, ele não é considerado um player, eu coloquei normal. Ou seja, ele não vai ser considerado um alvo. Então, quando ele passar, o inimigo ele vai ignorar ele. Agora, se eu tivesse colocado player, aí ele não vai ignorar. O inimigo ele vai reconhecer como aquele player, aquele helper, né? Ele é um inimigo, beleza? Então, por exemplo, se eu invocar um helper que seja normal, ele vai ignorar. E se eu invocar um helper que seja player, quando esse helper estiver próximo do meu inimigo, ele vai poder ficar em defesa, ele vai virar em direção a esse helper, se ele estiver mais próximo, como se realmente ele fosse um player. Então, basicamente, essa é a diferença entre esses dois aqui. O name é só para identificação mesmo, certo? Só para você diferenciar aí, porque você pode utilizar vários e vários helpers, aí você quer colocar um nome só para identificar cada um, aí você coloca, mas não influencia em nada no código, beleza? E geralmente o nome ele vem entre aspas, por exemplo, deixa eu ver aqui uma animação para usar nesse helper aqui. Por exemplo, vamos supor que eu vou utilizar um helper desse Xandão aqui, certo? Eu vou invocar ele aqui, que é 10.068. E lembrando, esse helper, você, apesar de se chamar ajudante em inglês, o helper pode também ser utilizado para poderes. Por exemplo, eu quero fazer um Kamehameha, eu quero fazer qualquer tipo de poder, de energia, e eu quero fazer de uma forma bem mais elaborada, eu posso utilizar um helper. Normalmente as pessoas utilizam projéteis porque é mais simples, mas não tem como você criar parâmetros diferentes. Eu quero criar uma energia que bata no oponente e depois ela se transforme em outra energia. E depois ela exploda e depois de um tempo ela vira uma árvore. Pronto, eu posso determinar vários parâmetros para aquele poder ir acontecendo através do helper. Com o projeto é aquela coisa mais simples. Bateu, explodiu e acabou. É só isso. Mas com o helper você pode inventar um monte de coisa. Bom, eu vou utilizar esse aqui 10.068. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Super Saiyajin Blue, certo? Só para identificar. Se você quiser, você pode até apagar isso aqui, é desnecessário, mas eu coloquei aqui só para mostrar a funcionalidade. Não influencia no código, mas é bom para identificação. Agora o ID influencia sim. Esse aqui vai ser a identificação do helper. Porque às vezes você pode criar algum parâmetro para destruir, algum parâmetro para manipular. E esse ID vai ser exatamente a identificação desse helper aqui no código. Para quando você quiser utilizar ele para... por exemplo, para vincular outro helper, para ajustar alguma coisa, você usa esse ID através do state, certo? Então eu vou colocar aqui o ID, o mesmo do stateno, que no caso aqui é 10.100, eu vou colocar 10.101, que vai ser o ID do próximo stateno. E o stateno eu vou colocar 10.101. Esse stateno é o state def que vai ser vinculado a esse helper, certo? Por exemplo, quando eu apertar o comando para ativar esse stateDef, vai implicar nesse helper aqui, e esse helper ele vai chamar, vai ligar aqui ao próximo stateDef que eu vou definir aqui, certo? Então vamos por parte.